Oi gente, Marconi Física, aula especial de hoje, movimento retilíneo uniforme. A gente vai dividir em dois momentos. Hoje e mais um momento especial para trabalhar a parte de gráficos, sangue no olho, faca na caveira, vamos partir para cima. Além dessa partezinha aqui, the number of the one, tem a parte the number of the dois, né, de hoje mesmo. Que a gente vai falar sobre velocidade relativa. Não sai daí não, pega o material. Pegou o material já direitinho? Pronto, caderno, anota tudo, hein? Para o vídeo, anota tudo aí. Depois tem uma aulazinha especial para resolver questões, hein? Sem pena. Tô pegando aqui os sabres. Vamos lá. Primeira coisinha, definição. Vamos lá? Bora entender aqui. Movimento tem lá retilíneo e depois vem uniforme. Retilíneo em direção de uma reta. A palavra uniforme, a gente vai ver que em física aparece muitas vezes. E quer dizer que algo se mantém constante. Para o nosso caso, o movimento retilíneo uniforme é o caso onde a velocidade instantânea se mantém constante. Você pegou a nossa aulinha anterior de velocidade média, né, instantânea. Então lembra, quando a velocidade instantânea é constante, quer dizer que a cada momento a velocidade vai ter o mesmo valor. A gente tem uma situação onde a instantânea e a média passam a ser iguais, gente. Então eu posso dizer assim, bem bonito nesse momento mágico, né? Sem pena, ó, cotovelada, é que a velocidade instantânea vai ter o mesmo valor da velocidade média, ou seja, a velocidade se mantém constante. Então quer dizer que quando algo instantâneo é constante, ele vai ter o mesmo valor do valor médio. Tudo bem? Então a instantânea vai ter o mesmo valor da velocidade média. Que tu lembra que velocidade média era quem, Jennifer? Salam aleikum? Exatamente isso. Delta S sobre delta T. Então vamos partir para cima. Posso escrever bem bonitão assim. Movimento uniforme, a velocidade instantânea vai ter a mesma, né, a mesma determinação de quem? Da média. Que a gente obtém como delta S sobre delta T, ou seja, isso se mantém constante. Já cobrindo bem para você ficar assim a guardar no seu coração, está aqui a construção de velocidade instantânea no movimento uniforme. O que a gente pode tirar aqui? Bonitão, né, cara? Tu lembra, né? Lembra? Matemática é ferramenta. Eu estou dizendo para vocês que a divisão de duas coisinhas se mantém constante. Ou seja, A sobre B, né? Vou fazer aqui para ficar bem bonitão. A sobre B é igual a uma constante. Quando a divisão de duas grandezas é constante, você lembra que elas são chamadas de, exatamente isso, diretamente proporcionais. Ou seja, se essa cresce, a outra cresce na mesma proporção. Se eu dobro A, eu dobro B. Triplico A, triplico B. Se eu reduzo A, eu vou reduzir B na mesma proporção. Então o que é que eu quero te dizer? Como a delta S sobre delta T é constante, então deslocamento e intervalo de tempo são proporcionais. Ou seja, se eu aumento o intervalo de tempo, eu vou aumentar o deslocamento. Tudo bem? Se eu reduzo o intervalo de tempo, eu vou reduzir o deslocamento na mesma proporção. Grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Mais coisinhas que eu posso tirar aqui. Vamos lembrar de outras coisinhas. Você lembra que eu já dei, mas eu vou dar de novo isso para você. Você lembra que a velocidade é a divisão do deslocamento pelo intervalo de tempo. Só que isso aqui embaixo é delta T. O tempo corre para frente. Estou falando aqui física clássica pra gente, coisa linda. Ou seja, se o tempo corre para frente, esse delta T tem um sinal positivo. Mas delta S pode ser mais ou pode ser menos. Lembra? Deus criou o universo e depois criou exatamente J, o referencial. Se eu andar para a direita, o S vai estar crescendo. Se o S cresce, então delta S é positivo. Mais de cima com mais de baixo, jogo de sinal, essa velocidade vai ser positiva. Então, quando é que a velocidade é positiva? Quando eu me movo no sentido do referencial. Tem até nome, viu?
a gente dá o nome a esse movimento de movimento progressivo. Se eu andar contra o referencial, o que é que vai acontecer? Devagarzinho para você entender. Nível CREO 1. Delta T é mais. Mas se eu venho para a esquerda, eu vou estar diminuindo o espaço. Se eu diminuo alguma coisa, a variação dessa coisa passa a ser negativa. Menos de cima com mais de baixo vai dar negativo. Então a velocidade passa a ter o sinal negativo se eu me movo contra o referencial, contra o sentido do espaço. A gente dá o nome a esse movimento de regressivo, ou você pode encontrar em algumas provas a palavra retrógrado. Tudo bem? Tudo bem, Marconi? Então, massa. Mais coisinhas para te lembrar. Você lembra também que eu estou dividindo o deslocamento por tempo, né? Então, eu tenho aqui aquelas coisinhas chamadas de unidades de velocidade, só para te lembrar. Já deu, vamos dar de novo. Se isso aqui está no sistema internacional, que é bem usado, você lembra? Isso aqui em cima vai ser medido em quê? Bom, sistema internacional vai ser medido em quê em cima? Metro, e embaixo vai ser medido em quê? Segundos. Posso ter outras? Posso ter outras. Se em cima tiver em quê? Quilômetro, e embaixo hora, quilômetro por hora. Beleza? São bem usadas. Se eu tiver lá centímetro em cima, minuto embaixo, centímetro por minuto. Não esquece que transformações é necessário que você guarde aquele sistema métrico decimal, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Decâmetro, hectômetro, quilômetro, guarde no seu coração. Sistema métrico decimal. Cada hora são 60 minutos, cada minuto são 60 seconds. Uma hora são 3.700 seconds. Mas se você gravou aquele negócio também, eu não vou bater em nenhum de vocês, né? Se você gravou aquela regra prática, que só vale de quilômetro por hora para metro por segundo, nenhum problema. Lembra? Indo, a gente divide por 3,6, voltando, a gente multiplica por 3,6. Mas o que você tem que saber mesmo é o sistema métrico decimal, tudo bem? Vamos lá. Outra coisinha que a gente tem que guardar nessa aula ainda. Vamos lá, vamos continuar falando movimento retilíneo uniforme. Função horária de espaço, sei que você lembra dela. A gente vai construir a equação, mas você lembra dela. Aquela funçãozinha, lembra? Como prever o futuro, sabendo as condições iniciais. A gente vai ver isso em lançamento de projéteis. Aparece isso nas provas. Temos que saber. Então, se esse carrinho sai de uma posição, né, com uma certa velocidade, eu quero saber, depois de um certo tempo, ele estará em que posição? Aí a gente vai ver que a gente precisa realmente saber as chamadas condições iniciais. Quem são as condições iniciais para a gente? O espaço inicial e a outra coisinha que é chamada de velocidade. Essas duas coisinhas são chamadas condições iniciais. Como obter isso? Função horária de espaço. Na verdade, ela não é essa função de cá, só escrita de outra forma. Só vamos arrumar. Vamos lá? Passa o delta T para lá, fica como? Bora. Delta S é igual a quem? V vezes delta T. Show? Show, Marconi. O que é delta S? S menos SO. V vezes intervalo de tempo, né? Isso aqui. Se eu considerar que o cronômetro estava inicialmente zerado, isso aqui some, né? Some. Aí você chega, S menos SO é igual a VT. Se eu passar para o lado de lá, chega na equação que você já guardou, né? S igual a SO mais VT. A equaçãozinha que dá para saber o futuro da partícula, sabendo as suas condições iniciais. Tudo bem? Que representa uma funçãozinha que a gente vai ver, né? O espaço é função de quem? Do tempo. E a gente vai discutindo bem bonitão, que isso aqui representa uma função do primeiro grau. Gráfico vai ser um passeio em cima disso, tudo bem? Nesse momento mágico, é o momento que você vai estar parando o vídeo. Deixa eu sair da frente. Você vai parar o vídeo, você vai copiar essa primeira parte, porque a parte the number of the 2 vem agora. Para o vídeo. Pronto, né? Você já copiou tudo, a gente vai dar sequência. A gente vai apagar aqui agora.
Professor Marconi vai te mostrar algo que você vai ter uma emoção enorme. Gente, é uma ferramenta. Essa ferramenta poderosíssima, a gente vai enumerar aqui a partir de um númerozinho chamado The Number, tá vivo, diabo? A gente vai falar aqui número, The Number of the Tree. Olha o nome do que eu vou falar para vocês aqui agora. Velocidade relativa. Teremos uma aula especial de questões. Não adianta saber sem treinar. O treinamento é fundamental. Teremos nossa aula de exercício. Então vamos lá. Vocês vão entender que velocidade relativa nada mais é do que uma coisa chamada de mudança de referencial. Vocês vão entender isso com Marconi, o violento do Agreste. Vocês vão entender que isso é possível transformar dois corpos. A gente pode transformar em um corpinho só. Que coisa linda, Marconi. É verdade? É verdade. E vocês vão ver os chamados 3 casos particulares que a gente vai discutir aqui, ó. Eu vou falar aqui corpinhos, né, que se movem no mesmo sentido. Vocês vão entender com Marconi, bem bonitão, como é que eu faço quando tem mesmo sentido, tá bom? Depois a gente vai ver de maneira continuação bem nível CREO 1, CREO. Vocês vão ver comigo, né, Marconi eu mesmo, quando os corpinhos apresentam, olha, sentidos, mas sentidos opostos. Mais uma vez, não é só saber calcular relativa, é entender como a gente vai usar isso aqui, que é a magia. A magia maior é exatamente vocês entenderem como é que a gente vai calcular essa relativa, mas usar em uma situação problema, tá certo? As questões vão aparecer. E números, letra D, number of D, letra C, a gente vai ver quando eles têm direções perpendiculares. Bom, vamos partir aqui e fazer um desenho aqui bem bonitão pra gente, né? Que o desenho vai ajudar a gente a compreender isso sim. A gente vai ter partículas exatamente formando com as velocidades um ângulo de 90 graus. Preparados? Vamos. Ó, velocidade é uma grandeza vetorial. Bom, não esquece também que a gente viu que velocidade tem caráter relativo. Depende de uma coisa chamada referencial, lembra? Eu posso estar em movimento ou repouso, depende do referencial que eu tomo. Quando o problema não especificar o referencial, a gente subentende que a Terra é o referencial. Os problemas que a gente vai analisando aqui em relação à Terra. Então, se eu falar, tem um corpo, né, um avião a 400 km por hora. Eu não afirmei em relação a quem? Se é 400 km por hora em relação à Terra. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, não especificou, a Terra é o referencial. Aí, vamos lá. Aí, só que a gente vai ver agora, ao vivo, né? Quase ao vivo. Repare que a gente pode fazer uma mudança de referencial. Não entendi. Começa assim então, para tudo. Aqui tem uma árvore. Aqui tem um corpinho, partícula. Se eu falar, essa árvore está presa na terra. Então essa árvore vira a terra também. É um prolongamento da terra, é a árvore. Se eu falar que tem um carro, uma pessoa correndo a 4 km por hora, eu não especifiquei quem é o referencial. Quem é o referencial? Exatamente, Jota falou ali, Clenice também falou, e Chaleandro também falou, exatamente, Chaleandro, exatamente. Eu não falei o referencial, a Terra é o referencial. Então, se ele está andando a 4 km por hora, constante, significa que depois de 1 hora, ele vai se afastar quanto? 4 km de quem? Dessa árvore. Tudo bem? Tá aqui a árvore. Se afastou 4 km depois de 1 hora. Por isso que a velocidade dele é de 4 km por hora. Tá massa? Massa, Marconi. Beleza. Agora, imagine que agora isso aqui saiu a árvore. É uma pessoa. E de uma pessoa colada com a outra. Então, bora fazer o seguinte. Vamos imaginar o seguinte, que as duas vão andar no mesmo sentido. Se uma andar a 4, olha os valores. Esses valores são ótimos. Você nunca mais vai esquecer disso da sua vida. Você vai lembrar de mim nessa situação. Você não vai... Vamos lá. Se eu falo que ele anda uma a 4 km por hora e a outra anda a 3, significa dizer o quê? Se andarem no mesmo sentido em linha reta, olha o que acontece. Essa vai andar 4 km, a outra vai andar quanto? 3. Então,
Se essa anda 4 e essa anda 3, que distância passou a ser entre elas? Volta, 4, 3. Que distância passa a ser entre elas? 1 quilômetro. Então quer dizer que depois de uma hora, eles se afastaram 1 quilômetro. É como se a velocidade de um em relação ao outro fosse de quanto? 1 quilômetro por hora. Então você está tomando agora a outra pessoa, o outro corpo, como sendo o seu referencial. Ah, Jesus! Então os referenciais agora podem se mover. Antes a árvore estava parada, ela era a terra. Mas eu posso colocar referenciais em movimento. Aí eu vou analisar o que acontece um para o outro. Tudo bem? Então, se andar no mesmo sentido, eles se afastam de forma mais lenta. A relativa vai ser a subtração dos valores absolutos da velocidade. Porque lembra que velocidade pode ser positiva ou negativa. Então, a gente resolve com módulo de uma menos o módulo da outra. Um é 4 km por hora, a outra foi 3. No mesmo sentido, vai dar 1 km por hora de relativa. Tudo bem? Então vamos lá. O afastamento é mais lento. Então, considerando VA maior que VB, você vai dizer que a relativa vai ser módulo de V de A menos módulo de V de B. Tudo bem, gente? Um corpo vira referencial. Ah, então eu transformo dois corpos em um. Um vira o corpo e o outro é o referencial. Bora continuar. Então guarda no coração. Vamos fazer outra situação? Vamos. Sem pena, hein? Vamos lá. Vamos lá. E se eles andarem em sentidos opostos? Vamos lá? 4 e 3. Se esse dispara o cronômetro e ambos vão se movimentar, um para um lado e um para o outro, depois, esse anda 4 km por hora. Esse é 3. Depois de uma hora, esse vai andar 4. Esse anda 3. Qual é a distância entre eles? 7. Ou seja, quando eles andam em sentidos opostos, eles se afastam mais rapidamente. Ou seja, foi 4, foi 3, passou a ser quanto? 7 a distância. Então, depois de uma hora, eles se afastaram 7 km. É como se a velocidade relativa de um em relação ao outro fosse 7 km por hora. Então, o que é que eu faço? Eu percebo que quando eles se afastam em sentidos opostos, eles vão ter um afastamento maior, com mais rapidez. Ou seja, quando andam em sentidos opostos, a relativa é o módulo de V de A mais módulo de V de B. Tudo bem? Tudo bem, Marconi. Então vamos. Gente, mesmo sentido, sentidos opostos. Mudança de referencial. Um dos corpos vira o referencial. Então, dois corpos viram, na verdade, viram um corpinho só. Vamos lá. A 90 graus. Bora pensar comigo? Vamos. Tá aqui, ó, gente. 1 é 4. É ótimo, 4 e 3. É ótimo, você não esquecer. Só que são perpendiculares. Se eles estão assim, ó, depois de uma hora ele vai andar 4, o outro vai subir 3. 4 e aqui é 3. Que distância entre eles? Está percebendo que vai ser a hipotenusa de um triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras. Então, por isso que quando eles são perpendiculares, vai ficar como? Bonitão pra gente aí. Velocidade relativa ao quadrado, módulo de V de A ao quadrado, mais módulo de V de B ao quadrado. Só coloquei ao quadrado um módulo, que na verdade, como é ao quadrado, nem precisaria colocar o módulo. Só para você não esquecer que todos os outros tinham um módulo. Tudo bem? Agora, olha. Tem que treinar isso, porque não adianta você saber calcular relativa sem saber usar isso aí em situação problema. Tudo bem? Outra coisinha. Você lembra que velocidade era ΔS sobre ΔT. Quando tiverem dois copinhos, a mudançazinha que a gente vai fazer é a seguinte. Aqui vai entrar relativa e aqui vai entrar deslocamento relativo. E a gente vai, nos probleminhas de questões que virão, nós vamos usar isso aqui para resolver os chamados problemas de dois corpinhos. Tudo bem? Também, né, pô? Então olha só, gente. Essa foi a primeira aula de movimento uniforme. Depois dessa aula teremos questões. Depois das questões, momento especial sobre gráficos. E aí, mais questões pra gente. Tudo bem? Exatamente, Pamela. Os jogos continuam. Sangue no olho, faca na caveira.